Olá, amigos! Hoje nós vamos continuar falando sobre rivalidade entre irmãos, Caim e Abel. É a primeira história bíblica que fala sobre dois irmãos, né? Então, Abel e Caim são os filhos de Adão e Eva, os primeiros filhos de Adão e Eva. E eles diferiam muito em caráter. Abel, ele tinha um espírito de fidelidade para com Deus e ele via justiça e misericórdia em tudo que Deus fazia por eles. Enquanto que Caim, ele acariciava um sentimento de rebeldia e ele murmurava contra Deus por causa da maldição que Deus tinha proferido contra a terra em virtude do pecado de Adão e Eva. Caim, ele se deixou levar pelo mesmo conduto que determinara a queda de Satanás. Ele começou a condescender com o desejo de exaltação própria, pondo em dúvida a justiça e a autoridade de Deus. Mas Adão e Eva, eles ensinaram os seus filhos sobre o plano da salvação que Deus preparou para que todos fossem salvos e pudessem voltar a viver no Jardim do Éden novamente. O Jardim do Éden era um lugar que eles ainda podiam ter um pouquinho de acesso, eles podiam chegar até o portão e contemplar a beleza de Deus, o esplendor de toda a criação ali. Eles estavam cientes da providência tomada por Deus para a salvação do homem, né? Então, Deus os provou construir esse altar e fizer essa oferta de sacrifício. Porque Deus havia ensinado que sem derramamento de sangue não haveria redenção de pecados. Então, toda vez que um cordeiro fosse imolado, remeteria ao sacrifício de Cristo que viria a este mundo e morreria no nosso lugar. Então Abel, ele preparou o seu altar e ofereceu da primícia do seu rebanho um cordeiro, ofereceu o sacrifício a Deus. E Caim, lavrador, ele era lavrador, ele ofereceu dos frutos da terra. Ofereceu bons frutos a Deus. Mas veja, Deus aceitou a oferta de Abel, porque Abel foi obediente a Deus. Mas Deus não aceitou a oferta de Caim, porque Caim, ele não fez o que Deus mandou. Ele ofereceu os frutos da terra. Os frutos da terra era uma oferta de ação de graças e não uma oferta de sacrifício que a pessoa entendia que ela precisava, que alguém morreria no lugar dela, derramaria o seu sangue pela sua salvação. Então, Caim, ele, nesse momento, ele não obedeceu a Deus. E por isso, ele também se tornou rebelde quando Deus o chamou e perguntou por que ele tinha ficado triste ou com a cara decaída, né? Quando Deus não aceitou o seu sacrifício, ele ficou bravo, né? E chamou Abel para ir para o campo e lá matou o seu irmão. Deus ainda deu mais uma chance, né, que ele se arrependesse e confessasse o seu pecado. Mas ele disse assim a Deus: por acaso sou eu o guardador do meu irmão? E não aceitou que Deus estava esperando arrependimento da parte dele. Veja, irmãos, Caim, ele odiou e matou o seu irmão. Não porque o seu irmão era mau, porque ele tivesse feito algo de errado. Muito pelo contrário. Caim matou o seu irmão porque ele era rebelde, ele não aceitou uma mudança, ele fez a escolha de fazer o que era mal aos olhos de Deus. E muitas vezes, na nossa vida hoje, nós passamos por situações semelhantes, né? Quantas pessoas que estão cometendo tragédias, algumas pessoas matam a outra porque a outra não se submete à vontade dessa pessoa, ou porque algumas pessoas matam a outra porque não sabe ouvir um não, né? Ou porque simplesmente o outro está sendo obediente e fazendo a vontade. Tem um ditado que fala assim, ó: tem pessoas que vão te amar pelo que você é, pela forma como você é, e outras vão te odiar pelo mesmo motivo. Então, veja só. Então, muitas vezes você é perseguido por fazer o bem. E assim vai acontecer com todos aqueles que querem servir a Deus. Então, veja bem, que nós possamos fazer a escolha correta, de fazer a vontade de Deus. Se alguém tiver que nos odiar, que seja por fazermos a vontade de Deus. Quero orar com você. Querido e bom Deus, muito obrigado pelo seu amor por nós. Ensina-nos o teu amor e aceitar
todas as suas misericórdias e todo o sacrifício que o Senhor fez por nós. Desde já eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.